nosso irmão Alberto já está tudo operacional para ouvirmos, mas vamos ler. Então vamos ler a carta que temos estado a estudar, a carta aos Colossenses, e ainda estamos na reta final do capítulo 1. Mas pela graça de Deus tem sido muito bom e que o Senhor nos ajude a podermos reter a palavra de Deus como ela é. Eu vou ler então, não sei, está tudo? Dário. Desde já um abraço forte ao nosso irmão Alberto, foi bom ontem vê-lo, ao nosso irmão Benjamin, não o ouvimos, mas sentimos as orações dele também. Um abraço forte ao Eloy, ao Cristóvão, aos jovens lá, e temos orado por eles e ainda hoje oramos, e a igreja está com o mesmo sentido e eles estão nas nossas orações. Desde já um abraço forte, e então vamos prosseguir com a leitura. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos ler na carta aos Colossenses, do versículo 9 até o versículo 29. No primeiro capítulo, carta aos Colossenses. E a palavra de Deus diz-nos assim: por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idóneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito entre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para que perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda a criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a Igreja, da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo o homem e ensinando a todo o homem toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Jesus Cristo. E para isto também trabalho combatendo segundo a sua eficácia, que obra em mim poderosamente. Foi a leitura da palavra de Deus. Podemos sentar, irmãos. Vamos então agora ouvir o nosso irmão Alberto e depois passarmos a alguns irmãos que tenham algum pensamento e queiram partilhar connosco. Vamos ouvir então o nosso irmão Alberto. Graças a Deus por mais esse estudo bíblico e por cada irmão que se interessa em adorar ao Senhor através das Escrituras. Confesso que esse estudo bíblico é uma verdadeira escola onde tenho aprendido muita coisa, principalmente sobre a revelação do mistério
que queremos falar um pouco e dividir e compartilhar com os irmãos. Colossenses capítulo 1, no verso 26, o mistério que esteve oculto desde os tempos, dos séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifestado aos seus santos. Será que é tão importante assim saber sobre o mistério, este segredo, este plano de Deus, para esta época que vivemos agora, a dispensação da graça de Deus? O que ela pode produzir na nossa vida? Sabemos que a palavra mistério, por toda a Bíblia, aparece em vários contextos. Só no livro do profeta Daniel, por 9 vezes aparece a palavra mistério. Mas no seu contexto, ela está relacionada ou com a grande tribulação, ou principalmente com o milênio, com a vinda do Messias. Nos evangelhos, por 3 vezes aparece a palavra mistério, porém está relacionada ao reino. Agora, nas cartas de Paulo, nós vamos encontrar o mistério, e este sim, tem um corpo de doutrinas e verdades que precisamos entender e conhecer. Só na carta aos Efésios, por 6 vezes aparece o termo. Aqui, em Colossenses, a carta que estamos estudando, por 4 vezes aparece novamente este ensino sobre o mistério. O mistério revelado por meio de Paulo refere-se muito mais do que a salvação pela graça, por meio da fé. Ela fala sobre o nosso batismo divino, na morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Fala também do nosso batismo no corpo de Cristo, que é a igreja. Fala também e inclui a nossa chamada, a nossa posição, inclui e fala sobre a nossa esperança celestial com todas as bênçãos na região celestial. Inclui ainda e fala sobre a restauração final em Cristo de todas as coisas, quer seja nos céus como aqui na terra. O conhecimento do mistério que Paulo fala aqui e continua a ensinar e revelar aquilo que ele recebeu do Senhor Jesus, estando na glória, este ensino para apresentar para a igreja, nós, hoje, pode produzir um efeito profundo na nossa vida. Saiba você. Veja só, o conhecimento desse mistério ele vai produzir, nos dar um entendimento do sentido onde nós estamos neste mundo, vai dar a razão para vivermos a nossa vida, vai dar entendimento sobre a igreja e conhecimento sobre a vontade de Deus. Saber sobre o mistério, este conhecimento, ele vai produzir e trazer em nossas vidas o conhecimento da nossa vocação celestial, diferente do povo do Antigo Testamento, que tinha um chamado para as coisas terrenas. A nossa entrada no Santo dos Santos, através do sangue de Jesus Cristo, é o mistério que vai nos ensinar isto. A diferença entre o Evangelho do Reino e o Evangelho da Graça, o mistério nos ensina isto. E vai produzir também o futuro reino de Israel, e mostrando a distinção que há com a igreja. O que significa estar em Cristo, a expressão em Cristo, faz parte dos ensinos de Paulo e está dentro deste conjunto chamado mistério. A nossa posição perfeita diante de Deus, é importante saber isso também. A verdade do corpo de Cristo. Conhecer o termo é muito dito, falado em todas as igrejas, mas conhecer a sua essência e de fato e de verdade só através do mistério. A vida em comunhão entre os irmãos através do mistério que ensina a amar uns aos outros, viver em consideração uns aos outros, faz parte deste mistério. Temos também que o batismo nas águas não tem valor agora na dispensação da graça, dentro do mistério apresentado por Paulo. O sacerdócio de Cristo, principalmente no sentido de que agora ele é o ministro
de um novo santuário nas regiões celestiais, onde podemos apresentar as nossas orações, onde nós temos um sumo sacerdote que compadece das nossas fraquezas. Conhecemos também a diferença entre pecado e pecados através do mistério. Temos mais ainda que podemos destacar para a importância de saber e conhecer o mistério, o que ele produz na nossa vida. Somos herdeiros de Deus, co-herdeiros em Cristo. A diferença entre a nossa posição celestial e a nossa condição agora, neste mundo. A diferença entre o perdão e também o perdão governamental de relacionamento. O mistério proporciona e produz isso na nossa vida. Mais do que isso, ajuda o crente a compreender por que é que Deus permite que os seus filhos venham a sofrer dores, tribulações. Exatamente por causa do mistério nós vamos compreender que a nossa conduta, a nossa prática de vida de oração é completamente diferente. Romanos 11, 25, para encerrarmos. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério. Precisamos conhecer cada vez mais estas verdades para a igreja de hoje, que o Senhor Deus, através do apóstolo Paulo, deixou revelado a nós. Que o Senhor nos abençoe. É sempre curto, muito concentrado naquilo que ele diz, e a substância é na profundidade, não é na superfície, mas ele vai a fundo. Que o Senhor nos ajude. Eu vou partilhar convosco, são 5 minutos, acho que vai ser menos que o irmão Alberto. É só o seguinte, nós lemos na Palavra de Deus, e quando o irmão Alberto falava neste, que é o mistério que nos foi revelado a nós, igreja, que é a dispensação da graça, é algo tão importante, que nós vemos na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 16 e no versículo 22, o Senhor dizer assim, o apóstolo Paulo, já no fim da carta, na primeira carta, no capítulo 16, nós vemos o apóstolo Paulo terminar assim, saudação da minha própria mão, de Paulo, se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema, ou seja, seja maldito. Nós vemos agora em Gálatas, vamos mais para a frente, na carta aos Gálatas, e nós vemos no capítulo 1, a palavra maldito é algo muito forte, é muito forte mesmo. E nós ouvirmos isso da parte de Deus é grave. É grave, isto é, faz-nos pensar. Ou seja, se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja maldito. E nós vemos esta mesma palavra usada, ou seja, seja maldito, para alguém que despreza este Evangelho, que é o Evangelho da graça. Este mistério que foi preservado ao longo da história e que foi revelado à Igreja é algo precioso demais para ser rejeitado ou para ser uma mescla de ideologias e uma mistura de evangelhos. E o Senhor é claro. Se ele diz, se o apóstolo Paulo, e nós vemos o Senhor dirigi-lo nesse sentido, dizer que se alguém que não ama o Senhor Jesus Cristo é maldito, e nós lemos na carta aos Gálatas, por 2 vezes, vemos no primeiro capítulo, no versículo 8, ele diz assim, mas ainda que nós mesmos, alguém entre nós, ou um anjo do céu, nem que venha um ser do céu, vos anunciar outro evangelho, além daquele que vos tenho anunciado, que evangelho é esse? Este que nós vemos e que estamos a estudar e que vemos que é o Evangelho da graça. Este mistério que esteve oculto, que é revelado à Igreja. Ele diz, alguém que, além deste Evangelho que vos tenho anunciado, seja anátema, ou seja, seja maldito. E depois ele volta a dizer no versículo 9, assim como vos dissemos, agora de novo, também vos digo, se alguém vos anunciar outro Evangelho, além do que já recebestes, seja maldito. Irmãos, que nós possamos pensar nisto. Eu não consigo perceber como é que há indivíduos que pregam a palavra de Deus
e dizem que isto não é importante. Dizem que o Evangelho da Graça, com tudo aquilo que foi estabelecido, e nós vemos uma preocupação do apóstolo Paulo em ele revelar a posição da mulher, em revelar como é que a igreja se deve comportar, que prática é que hoje nós devemos exercer como igreja. Está tudo muito claro. Como é que alguém que, ao receber isto, e nós recebemos isto, e temos que passar esta verdade, e temos que passar a palavra como ela é, está tudo muito claro, vamos agora aqui misturar as coisas. E alguém que diga que isto não é importante, então é porque não tem lido a palavra de Deus como devia ler. Então que vá ao capítulo 1 de Gálatas e possa ler que alguém que mistura as coisas e que se está a falar no Evangelho onde nós misturamos, então é outro Evangelho, não é este. Então cuidado, porque o Senhor diz que este indivíduo seja maldito, que é maldito, porque está a anunciar outro Evangelho. Então nós temos de ter cuidado com isto, irmãos, que o Senhor nos ajude, que sejamos fiéis à sua palavra, principalmente àquilo que o Senhor nos diz agora, neste momento. Alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, é maldito. Alguém despreza este Evangelho e anuncia outro Evangelho nesta dispensação atual, então também é maldito. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Graças a Deus pela palavra de Deus e dou graças a Deus também por estes irmãos que nos acabaram de expor estes pensamentos preciosos das Escrituras, nomeadamente este do nosso irmão Nando e aquela brilhante exposição do nosso irmão Alberto anteriormente. Nunca tinha pensado nessa relação que tu fizeste, muito bem feita, para nós percebermos mesmo o quão grave é beliscar o Evangelho da Graça, é tão grave quanto beliscar o nosso Senhor Jesus Cristo. Dou graças a Deus por esse pensamento que o Senhor te deu, que é preciosíssimo. Nunca tinha relacionado uma coisa com a outra, está muito bem relacionada, porque está mesmo lá, só um cego é que não vê, mas como eu também sou cego, também estou a aprender. E é bom que todos nós aprendamos e conheçamos as nossas limitações e a margem de progresso que temos à frente para crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Como eu disse, dou graças a Deus por aquela exposição que o irmão Alberto fez, secundada depois pelo nosso irmão Fernando, relativamente à importância do mistério. O nosso irmão Alberto procurou mostrar porque é importante o mistério, o nosso irmão Fernando procurou mostrar porque é que o mistério é importante também, tão importante que quem o beliscar tem sérios problemas. E eu agora gostava de entrar no versículo seguinte, que é o versículo 27. Eu já falei sobre o versículo 26 na semana passada e agora ia entrar no versículo 27. O nosso irmão Alberto falou sobre o versículo 26 e eu vou entrar no versículo 27, que é a sequência de todo este pensamento que nós temos aqui e não devemos perder isto de vista. Bem, vamos ler os versículos 26 e 27, está bem? Que é para não perdermos. E vamos ler também, acho que é melhor ler o 24, porque está tudo relacionado com o mesmo assunto. Este assunto, este tema, vai-se prolongar pelo início do capítulo 2. A verdade do mistério. Como vocês vão ter oportunidade de ver, vejam, por exemplo, no capítulo 2 e versículo 2, ele ainda está a falar do mistério de Cristo, ok? No capítulo 2 e versículo 2. Mas no versículo 24 diz assim: regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a Igreja. Portanto, ele aqui fala da Igreja, corpo de Cristo, que diz que ele foi feito ministro dela, versículo 25, segundo a dispensação de Deus, como nós já vimos que é a dispensação da graça de Deus, que me foi concedida a mim para convosco, tal como ele diz na carta aos Efésios, no capítulo 3, para cumprir a palavra de Deus, e também já falamos sobre isto, como é que a revelação do mistério veio preencher os hiatos, os vários hiatos que nós encontramos na linha profética, e veio preencher aquelas transições abruptas que não fazem sentido, entre aspas, como elas estão reveladas na linha profética, porque a verdade do mistério era um segredo
e, portanto, é o mistério, a revelação do mistério que vai completar aquilo que falta naqueles buracos, por assim dizer, entre aspas, que aparecem na linha profética. Já falamos acerca disto. E depois ele diz, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos. Portanto, como nós vimos também na semana passada, e o nosso irmão Alberto falou há pouco, ninguém sabia nada disto. Isto era uma coisa completamente ignorada por todos os profetas. Aliás, na semana passada, no estudo bíblico, houve uma pequena falha em termos de gravação, na altura em que eu estava a procurar mostrar como tudo o que os profetas disseram. Aliás, eu fiz uma exposição sobre a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo, e nós vimos que todos os profetas falaram acerca dela. Esta parte foi cortada, porque é a passagem que fala de Lucas capítulo 1, versículos 69 e 70, que agora não vou ler outra vez, mas em Lucas 1, 69 a 70, nós lemos ali Zacarias, o pai de João Batista, dizer que os profetas falaram acerca disto, e portanto falaram acerca da vinda do Senhor Jesus Cristo e falaram acerca do reino que se seguiria. E vimos depois, e essa parte não ficou cortada, como é que Pedro, pregando em Pentecostes, diz que todos os profetas, desde Samuel, todos eles falaram acerca das profecias que têm a ver com a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo e com o estabelecimento do reino. Ou seja, os profetas falaram, todos eles, da primeira vinda e falaram da segunda vinda. E como vocês sabem, existem estudiosos que se têm dado ao cuidado de mostrar as centenas de profecias que os profetas falaram e que tiveram o seu cumprimento quando o Senhor Jesus Cristo nasceu e quando Ele viveu, e enquanto Ele viveu aqui neste mundo, e como há mais uma série de profecias que estão ainda para se cumprir quando Ele vier na segunda vinda. Portanto, os profetas todos falaram acerca disso. Não era nenhum segredo, não era nenhum mistério. Agora, em relação a isto que Paulo está aqui a falar, ele diz, ninguém sabia disto. Acerca da formação da igreja, que é o corpo de Cristo, de que ele está aqui a falar, ele diz, ninguém sabia disto. Isto era um mistério oculto desde todos os séculos. Nós já falamos sobre isto na semana passada, não vou repetir, e em todas as gerações. Portanto, as gerações todas para trás, ninguém sabia nada disto. Portanto, ou seja, os profetas ignoravam completamente isto, desde Samuel, ninguém sabia nada disto, porque isto não estava revelado. E depois nós lemos, e que agora foi manifesto aos seus santos. Agora, não antes. Tomem bem atenção à palavra agora. Agora, se Paulo está a dizer agora, e foi no tempo dele, antes ninguém sabia nada disto. Agora foi revelado aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. E eu agora vou-me deter a falar um pouco sobre o versículo 27, que é um versículo muito profundo e tem aqui várias vertentes, mas eu gostava de começar pelo seguinte. Primeiro, em primeiro lugar, eu quero que vocês vejam, quando Paulo fala aqui no mistério em Colossenses, no capítulo 1, eu quero que vocês notem, nestes versículos 26 e 27, 3 coisas sobre a verdade do mistério. 3 coisas. Primeira coisa, o versículo 26 começa por mostrar que o mistério foi revelado. Estava escondido, mas foi revelado. Notem o que diz o versículo 26. Da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, como foi concedida para convosco. Estou a ler o 25, perdão. Versículo 26. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos em todas as gerações e que agora foi manifesto, entenda-se, foi revelado aos seus santos. Foi revelado aos seus santos. Portanto, foi manifesto ou foi revelado aos seus santos. A primeira coisa que eu quero chamar a vossa atenção é que o mistério foi revelado. E aqui, nós temos aqui alguns desafios. E o primeiro desafio, que é o próprio apóstolo Paulo que coloca na carta aos Efésios, no capítulo 3, é disso. Vocês já ouviram falar acerca disto? Já ouviram falar da dispensação da graça de Deus? O nosso irmão Alberto terminou, não sei se repararam, com a passagem de Romanos 11, 25, se não estou em erro, se eu fixei, acho que é 11, 25, mas eu já confirmo. Estou em Atos. Em Romanos 11, 25, sabem o que é que ele diz? Ele diz assim, não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, este segredo, que é a palavra mistério.
Não quero que ignoreis este segredo, este mistério. Não sei se repararam que ele termina a intervenção dele e a brilhante exposição dele com este versículo que diz: não quero que ignoreis. Cuidado. Já ouviram falar acerca disto? Efésios capítulo 3, versículo 2. Parece que alguns não ouviram falar acerca disto. Portanto, primeiro desafio para nós, e é colocado pelo apóstolo Paulo, é: esta verdade está revelada. Era um segredo, mas já não é. Já está revelado. E a minha pergunta é: eu já conheço. Eu já tenho conhecimento disto. Já conheço, quer dizer, já tenho conhecimento deste facto? Primeira questão. Segunda questão acerca da verdade do mistério nestas passagens, que está no versículo 27. A segunda coisa que nós vemos é que o mistério, para além de ser revelado, é explicado. Segundo ponto, outro grande desafio. O mistério revelado, nós agora ficamos a saber que ele existe, deve ser explicado. E é o que lemos no versículo 27, como vocês podem ver, diz assim: aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é, isto é a explicação. O mistério é. Olha a explicação do que é o mistério. Por exemplo, aqui nesta passagem, diz que o mistério é Cristo em vós, esperança da glória. Portanto, aqui temos o mistério explicado. Uma vez ele é revelado, e agora nós vemos que ele é explicado. Se nós já temos conhecimento da verdade do mistério, temos a grande obrigação agora de explicá-lo, de explicar às pessoas. Explicar é tornar a coisa clara. Como dizia Paulo na carta aos Efésios, no capítulo 6, orem por mim para que eu torne claro ou faça notório o mistério do Evangelho. E ele pedia às orações dos crentes, coisa curiosa, não é? Eu vejo aqui, nos nossos cultos de oração, e quando nós oramos, nós aqui oramos por muita coisa, mas eu vejo, atenção a este pormenor, eu vejo aqui orar pouco para tornar claro o mistério do Evangelho. Nós temos que orar por isto. Quer dizer, o apóstolo Paulo achava que era preciso orar por ele. E é ele que foi dada esta verdade, que foi revelada esta verdade em primeira mão. E ele precisava que orassem por ele, para tornar claro, porque a oposição, que está no capítulo 6 da carta aos Efésios, é a guerra contra Satanás, contra as suas hostes, porque o diabo opõe-se a esta verdade, e ele sabia disso, e sabia que era importante os crentes orarem por ele, e por esta razão, dizia ele, por causa desta verdade, ele estava preso. Sabem que Paulo foi preso por causa desta verdade? A perseguição a ele foi de tal ordem que ele foi para parar a prisão por causa desta verdade. Lê de Efésios 6, o capítulo, a parte final do capítulo, e vê disso claramente. E ele então diz: orem por mim. Agora, portanto, nós precisamos de orar por isto. E precisamos de tornar isto claro. Explicar. Portanto, nós temos em segundo lugar o mistério, primeiro revelado no versículo 26, no versículo 27 temos o Evangelho, temos o mistério do Evangelho explicado, e depois, quando chegarmos ao capítulo 2 e versículo 2, vamos ver o mistério conhecido. Para ele ser conhecido, há aqui vários patamares. Primeiro, foi revelado. Depois tem que ser explicado. E então, finalmente, ele é conhecido. Olha o que é que diz o capítulo 2 e versículo 2. Para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus, Cristo. Conhecer. Ele tem que é revelado, é explicado, e agora ele pode ser conhecido. Nós temos que passar nestes patamares. Primeiro temos que saber, ser sensibilizados para o facto. Existe o mistério. O que é? Há que explicar o que é o mistério. Está explicado, tornou-se notório, está claro, então agora ele é conhecido. Isto é muito importante, porque o grande objetivo, como vocês veem, o versículo 27 diz: aos quais Deus quis fazer conhecer. Deus quer fazer conhecer isto. Não sou eu, é Deus que quer fazer conhecer isto. E, portanto, este é um aspecto importante. Aqui no versículo 27, eu gostava de, já de imediato, explicar outra coisa importante, que é o seguinte. Temos aqui o mistério explicado. O que é o mistério? Nós temos a verdade do mistério, de acordo com o surgimento da palavra nos vários sítios onde aparece nos escritos do apóstolo Paulo, nós temos como, por assim dizer, uma abordagem
ou uma vista do que é o mistério. E então, ao analisarmos todas as ocorrências, e ao vermos as ocorrências e o contexto em que elas aparecem e como é que elas aparecem, ficamos com um quadro claro do que é o mistério. Nós aqui temos uma visão, temos aqui uma faceta do que é o mistério, explicado. E o que é o mistério, segundo ele diz aqui no versículo 27? O mistério, diz ele, é Cristo em vós, esperança da glória. E este assunto é um assunto muito importante. Cristo em nós não é Cristo em mim. É Cristo em nós. Cristo em nós faz o Cristo de Deus. Cristo em nós é o novo homem. Cristo em nós é a cabeça do corpo. O mistério é isto. Se nós lermos na carta aos Efésios, no capítulo 3, só para recordar e juntar, para podermos ter mais luz sobre o assunto, ele, quando fala do mistério, no capítulo 3 da carta aos Efésios, e ele diz assim, no versículo 4, pelo que quando ledes podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. E depois ele diz no versículo 5, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, e ele agora diz, cá está a explicação também, estão a ver aqui a explicação? A saber, que os gentios são coerdeiros e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Como vocês veem, nesta passagem, nós temos aqui o mistério como sendo um corpo, do qual corpo Cristo é a cabeça. E isso é particularmente visto no versículo 4, que diz, pelo que quando ledes podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. E aqui Cristo não é a pessoa de Cristo, mas é Cristo e a sua igreja. Que ele depois fala do corpo no versículo 6, não é? Que eu disse? Era o versículo 6, se não estou em erro. Capítulo 3 e versículo 6. Exatamente. Co-herdeiros e de um mesmo corpo. Muito bem. Portanto, o mistério é Cristo em nós formando um corpo, novo homem, cabeça mais corpo. Sabem quando é que isto vai ser consumado? Isto ainda não está consumado. Cristo em nós, realmente, absolutamente, a materialização plena desta realidade vai-se dar, como ele diz no versículo 27. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Isto será consumado no arrebatamento. É a esperança da glória é a consumação disto. Cristo em nós. Cristo vai estar verdadeiramente em nós, em todos nós, como cabeça do corpo, realmente, porque reparem que neste momento há crentes que ainda nem se converteram. Não sei se ainda vamos passar desta noite, se passarmos desta noite e chegarmos amanhã e depois da manhã, não sabemos quanto tempo é que o Senhor vai demorar, mas enquanto houver pessoas para se converter, há pessoas que neste momento ainda não se converteram. E Ele vai ser Cristo nos crentes todos. Vai ser Cristo em nós, todos. Ele vai ser a cabeça de todos os membros. E há membros que ainda não se converteram. Portanto, a materialização plena, total, de Cristo como cabeça da igreja vai acontecer na glória. E Ele é a esperança da glória e estamos à espera que isto aconteça. Isto é o arrebatamento, temos aqui uma alusão ao arrebatamento da igreja. Cristo, esperança da glória, uma alusão ao arrebatamento da igreja. Quando Ele vier, vai-se dar a consumação disto. Muito bem. Agora vamos passar a outra coisa muito importante. Isto não é fácil. Mas que o Senhor me ajude. Bem, o versículo 27, já repararam, porque já fiz referência a isso, fala aqui em conhecimento, aos quais Deus quis fazer conhecer. Sabem que a palavra grega, para nós não nos interessa como é que ela se pronuncia, nem eu sei pronunciá-la. Segundo os entendidos, a palavra grega que foi traduzida por conhecer, nesta passagem, significa tornar conhecido de forma experimental. Não é um conhecimento intelectual.
é um conhecimento experimental. E isto significa que o experimentar esta verdade não é apenas para o intelecto, mas é para o coração. Em Colossenses 3,16, já vamos lá chegar, no capítulo 3, versículo 16, nós lemos assim: a palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cantos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda a sabedoria. Desculpem lá. Exato. Portanto, isto é experimental. E este conhecimento, como vocês veem aqui, esta sabedoria, traduz-se experimentalmente na palavra de Cristo habitar em nós abundantemente. Nós precisamos de ter uma relação experimental com a palavra de Deus, no conhecimento da palavra de Deus, que é impressionante. E isto traduz-se na prática. Não é relação da palavra de Deus meramente intelectual, é experimental. Porque aqui diz que isto ensina-nos e admoesta-nos com salmos, hinos e cantos espirituais, cantando ao Senhor com graça em nosso coração. Isto leva-nos a ter uma atitude de vida alegre, porque andamos a cantar. Nós andamos a cantar. Nós somos como os judeus que vamos pendurar as nossas harpas sobre os salgueiros. Porque eles penduraram as harpas deles nos salgueiros, porque a tristeza era tão grande que eles não podiam cantar. Não! Na Igreja Corpo de Cristo não há salgueiros. A harpa é para ser tocada permanentemente. Quem conhece a verdade do mistério... Sabem o que é que eu tenho dito a alguns crentes? Quando alguns crentes às vezes fazem anos, ainda hoje disse alguém que fazia anos, já nem sei quem é que fazia anos hoje ou ontem, mas eu dizia assim, olha, já não sei quem foi, mas houve alguém, não interessa. Porque é muita gente, não é? E depois esqueço. Mas eu dizia, eu às vezes digo a estas pessoas que fazem anos, digo assim, quem tem a vida eterna só pode ter aniversários felizes. Concordam comigo ou não? Quem tem a vida eterna só pode ter aniversários felizes. Eu vou-vos fazer uma pergunta. Vocês têm a vida eterna? Então não chorem. Então não se lamentem. Então não andem tristes. O que é isto? Tem a vida eterna e está-se a reclamar de quê? Está entristecido por quê? E portanto isto faz todo o sentido. E eu gostava de dizer mais o seguinte. Sabem que o apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Romanos, no capítulo 10 e no versículo 12, ele diz assim, portanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. E eu gostava que vocês reparassem nesta expressão, ele é rico para com todos. E a nossa passagem diz aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério. E ele é rico para com todos. Sabem de uma coisa? Falta-me um engenho e a arte. Mas isso o Senhor vai fazer pelo seu Espírito em vós, certamente. A Bíblia não diz que o Senhor é rico para comigo. A Bíblia não diz que o Senhor é rico para comigo e para com o Nando. A Bíblia diz que o Senhor é rico para com todos. Como é que vocês vivem? Como pobres? Se Ele é rico para com todos. Este é um assunto que nos deve fazer refletir seriamente. O mistério é assim. O mistério tem várias facetas. E uma delas que eu quero aqui sublinhar é esta. Deus fazer bem. Deus dar alguma coisa a um filho de Abraão é um ato condescendente. Qualquer filho de Abraão que receba qualquer pedaço de terra, que mane leite e mel, qualquer coisa que seja, qualquer filho de Abraão que receba qualquer coisa que seja da parte de Deus, é um ato condescendente da parte de Deus. Mas Deus dar tudo a um gentio como eu, isto é incrível! Isto é mesmo um mistério. Isto não estava revelado em lado nenhum. Isto é incrível. A riqueza que nós temos em Cristo, pela sua graça, é incrível.
Notem o seguinte. Paulo, nesta passagem, e eu quero que vocês, eu até vou dizer devagar, que é para vocês perceberem. É o versículo 27. Paulo, nesta passagem, não está a falar simplesmente do mistério. Vejam bem, acompanhem comigo o pensamento dele. Olhem o que é que ele escreveu aqui. Ele não está a falar meramente do mistério. Ele não está a falar meramente da glória do mistério. Falar do mistério, cuidado. Falar da glória do mistério, cuidado. Mas ele fala mais. Ele fala das riquezas. Ele fala das riquezas da glória deste mistério. Vocês estão bem a ver. Sabe o que é que Paulo quer com isto mostrar? Que o mistério, como dizia o irmão Alberto, ele estava a procurar mostrar a importância do mistério. Como o Nando estava a procurar mostrar a importância do mistério. Sabe o que é que o apóstolo Paulo está a querer mostrar quando ele escreve isto desta maneira? Estava a mostrar que o mistério merece a maior atenção da nossa parte. Merece a maior consideração da nossa parte. A consideração que nós temos ao Senhor Jesus Cristo é a mesma que temos que ter em relação ao mistério. Porque o mistério é Cristo. E daí que a maldição que cai sobre quem não ama o Senhor Jesus Cristo, cai sobre quem despreza a verdade do mistério. Porque o mistério é Cristo em mim. E, portanto, isto merece, da nossa parte, a maior atenção, a maior consideração, a maior valorização. Estas riquezas da glória deste mistério tornam o seu possuidor, que sou eu e vós, tornam os seus possuidores ricos. E a minha pergunta é: como é que nós vivemos? Como pobres? Podia-vos falar de um caso que eu, quando me converti, ouvi falar que era de um indivíduo que era muito rico e tinha um filho, e o filho andava a pedir na rua. Aquilo era uma vergonha para o pai. O pai passava vergonha porque tinha um filho que andava a pedir como um pedinte, sendo ele tão rico. Não é a nossa figura tantas vezes? Vou terminar dizendo isto. Versículo 27. Aos quais... quem? Está a falar de quem? Dos santos. Os seus santos. Está a falar dos crentes. Aos quais santos Deus quis fazer conhecer, sabem que Deus quis que nós conhecêssemos as riquezas da glória deste mistério que é Cristo em nós, esperança da glória. A esperança da glória só com Cristo em nós. Eu pensava que tinha colocado aqui, se calhar não coloquei, ou então não sei onde é que eu coloquei, mas eu tinha aqui um pensamento que eu tenho que falar agora, senão depois perco-me. Que é o seguinte, e termino já. Isto é um pensamento tremendo. Porque nós temos aqui um mundo de pensamentos. Isto é a palavra de Deus, não estamos aqui a falar da palavra de homem. Se fosse a palavra de homem, a gente dizia aqui uma coisa, é assim, e estava dito. Não, a palavra de Deus é inesgotável. Como diz o salmista, o mandamento do Senhor é amplíssimo. E eu queria que vocês olhassem agora para isto da seguinte maneira. Esperança da glória. Sabem quem é que só pode ter esperança da glória? Isto está tudo ligado. Sabem quem é que só pode ter esperança da glória? Quem tiver Cristo nele. Porque só se a justiça de Cristo estiver em nós e Cristo estiver em nós, e pudermos dizer, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, eu tenho a esperança da glória. E posso entrar.
Pai, eu queria falar mais um minuto. Já passei o tempo. Que Deus nos ajude e nos abençoe e nos faça gozar as nossas riquezas. Vamos viver como ricos. Espiritualmente, claro. Que eu não quero que algum de vocês fique aí com dívidas. Mas vamos viver como ricos. Espiritualmente, pela graça de Deus. O Senhor merece. Não o envergonhemos. Não tenhamos vergonha do Evangelho. Não tenhamos vergonha do Evangelho. E não sejamos uma vergonha para o Evangelho. Que assim seja. Vamos ficar de pé, irmãos. Eu não vou dizer absolutamente mais nada. Vamos só terminar com a oração e dar graças por aquilo que ouvimos. Senhor nosso bendito e amado Pai, queremos ser-te gratos, Senhor. Pai, é nestes momentos que nós podemos ver a Tua mão, Senhor, a operar, Senhor. Nestes e em tantos outros, Senhor, individualmente, cada um de nós, Senhor, tem visto isto nas nossas vidas, Pai. Mas em relação à Tua Palavra, Senhor, em relação àquilo que Tu nos queres revelar, Senhor, nós Te damos graças por estes momentos, Pai, preciosos, Pai. Que Tu nos ajudes a absorver o máximo daquilo que Tu tens para nos ensinar, Senhor, e a experimentar estas riquezas, Senhor, que Tu nos dás, para que possamos vivê-las ainda hoje. É algo que possamos experimentar hoje, na prática. Claro que certamente um dia tudo isto será glorioso, Senhor, de uma maneira perfeita, mas nós Te damos graças porque Tu olhas para nós e vês Cristo em nós, e neste momento Te agradecemos por esta graça tremenda, Te agradecendo por aquilo que ouvimos esta noite, Senhor, Te agradecendo também por cada um de nós que está aqui. Cuida dos Teus filhos, Senhor, das lutas, das tribulações, Senhor. Também possas cuidar, Senhor, daqueles que não puderam estar aqui por vários motivos, Senhor, mas que Tu cuides de cada um. Te rogamos também por aqueles que estão longe e que certamente teriam gosto, Senhor, em ouvir a Tua Palavra, Senhor. Te agradecemos por todos eles, Senhor, mas mais uma vez Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que Tu nos dás de poder partilhá-la livremente, Senhor, e em liberdade, Pai. Te agradecemos tudo isto no nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O culto está terminado, irmãos.